Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Gênesis capítulo 3, de 1 a 7, é o texto que serve de base para a mensagem desta noite. Gênesis 3, você pode acompanhar a leitura aqui na tela ou na sua própria Bíblia. Diz assim o texto sagrado: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O título da mensagem desta noite é A Trágica Queda. A Trágica Queda. Nesses últimos domingos, eu tenho falado sobre os 4 grandes capítulos da história da humanidade. Como é que nós podemos, à luz da revelação bíblica, ter uma cosmovisão cristã, uma visão do mundo, do universo, na perspectiva de Deus, na perspectiva bíblica. E esta cosmovisão, ela tem 4 elementos, 4 momentos. O primeiro é a criação, sobre o qual nós falamos nos domingos anteriores. E sobre a criação nós lemos em 2 capítulos da Bíblia, capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Gênesis. A queda está descrita no capítulo 3. E depois da queda, nós temos um desdobrar do que aconteceu ali em Gênesis capítulo 3, que é a história da humanidade. Mas temos um capítulo muito importante que começa com Jesus, que é o momento da redenção. É uma outra fase que a Bíblia apresenta como sendo fundamental nessa nossa cosmovisão cristã. E, finalmente, a consumação. Depois de passar alguns domingos falando sobre a criação, hoje quero, e no próximo domingo, falar sobre a queda. Nesses 3 primeiros capítulos da Bíblia, nós temos contato com a grandeza de Deus, com a grandeza da criação, com a dimensão sobrenatural do seu poder e do amor de Deus, preparando esse mundo para que nós pudéssemos viver. E quando nós lemos este relato, nós temos assim uma explicação porque em determinados momentos da nossa vida, em determinados lugares, nós podemos experimentar tanta paz, tanta satisfação, tanta alegria, tanto sentimento de unidade com Deus, quando você visita um lugar bem bonito, onde a natureza é exuberante, seja no alto de uma montanha, numa praia paradisíaca, ou mesmo na intimidade do seu relacionamento íntimo com o seu cônjuge. Quando você está vivendo aquele momento ali especial, você tem um vislumbre daquilo que aconteceu lá no Éden, até o momento da queda. Mas, ao mesmo tempo, quando nós vamos seguindo na sequência do texto, e nós temos contato então com esse trágico episódio da queda, nós podemos começar a compreender porque existem no mundo tantos conflitos, tantos desentendimentos, porque a natureza muitas vezes se torna agressiva e destruidora, porque tanto sofrimento injusto na face da terra. Quando nós lemos no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos um Deus que é soberano, um Deus que tem um senso moral aguçado, um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu.
Mas vemos também, olhando o capítulo 1 e 2, e que é a base, o pressuposto para aquilo que vai acontecer no capítulo 3, um Deus que deseja ter comunhão com o ser que Ele criou. Um Deus que deseja ter um relacionamento baseado no amor e no respeito a Ele. Depois, então, da descrição da criação, nós temos aí no capítulo 3 aquilo que os teólogos chamam de a queda do ser humano. E antes de definirmos e explicarmos um pouco mais sobre esta queda, é importante trazer uma palavra sobre a historicidade destes fatos. Algumas pessoas pensam, o que está aí descrito no livro de Gênesis é teologicamente verdadeiro, mas será que de fato aconteceu? A história de Adão e Eva não é um mito, não é simplesmente um símbolo de uma experiência que o ser humano viveu quando ele se afastou de Deus. Eu confesso a vocês que se no futuro for constatado de alguma forma que essa descrição do que aconteceu ali no paraíso, Adão, Eva, a queda, a serpente, se isso de fato não aconteceu, mas é apenas uma alegoria, isso não vai abalar em nada a minha fé. Isso, na verdade, para mim não é o essencial. Por outro lado, eu tenho dificuldade de aceitar que seja apenas um mito. Eu sei que nós temos aqui algumas situações assim um tanto estranhas, uma serpente falante, árvores com nomes específicas, parecem ser figuras míticas, mas elas aparecem mais adiante, lá na Bíblia, numa situação realmente de simbolismo. Por exemplo, lá em Apocalipse 2, versículo 7, e outros textos de Apocalipse, nós temos a árvore da vida reaparecendo. Também em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, 20 e capítulo 20, versículo 2, nós temos ali falando sobre o diabo como antiga serpente. Por outro lado, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre a realidade do pecado no mundo, e ele fala sobre Jesus, e ele fala sobre Adão, lá em Romanos capítulo 5. E ele vai traçando, então, a historicidade de Jesus, ou seja, nós não temos dúvida que Jesus entrou na história, e este fato de Jesus, o segundo Adão, ser um personagem histórico, com conexão com Adão, faz-nos compreender que, de fato, Adão certamente existiu efetivamente. No homem Adão, a queda. Em Jesus, o segundo Adão, a redenção. A desobediência de Adão, então, parece ser tão histórica quanto a obediência de Jesus Cristo. A queda nos apresenta um Deus que soberanamente estabelece limites. Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas e Ele tem o direito de estabelecer os limites para as ações humanas. E durante algum tempo, esses limites foram observados. Nós não sabemos quanto tempo. Quanto tempo houve essa lua de mel entre Deus e o primeiro casal? A Bíblia não entra nesses detalhes. Foram centenas de anos? Foram milhares de anos? Não sabemos. Mas o fato é que um dia surgiu uma proposta tentadora da parte daquele que, em tempos imemoriais, foi expulso do céu. E ele, então, desafia o poder divino, mexendo, indo ao encontro daquele que é o alvo principal da criação, a coroa da criação, o primeiro casal. Ele questiona as motivações divinas, ele questiona a própria identidade divina. Vamos ver com mais detalhes como isto aconteceu. Mas antes de verificar como foi esta ação maligna, é importante observarmos quem é esse Deus, que se coloca nesta posição de uma certa vulnerabilidade, quando ele cria um ser que é capaz de virar as costas para ele. Deus, que aparece em Gênesis 1, 2 e, obviamente, no capítulo 3, na parte da queda, é um Deus que concede ao ser humano o livre arbítrio. É um Deus que oferece ao ser humano muitas opções e uma única proibição. Vamos checar então o que aconteceu antes da queda.
O que Deus combinou com Adão. Capítulo 2, versículos 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o que nós encontramos aqui é um Deus que dá uma permissão ampla. Planta muitas árvores, com os mais diferentes sabores e aromas, e lhe concede o direito de desfrutar de todas elas, com exceção de uma. Você imagina que bênção que esse primeiro casal tem? Na verdade, é uma bênção que nós não temos nesta amplitude, porque depois da queda vieram muitos nãos. A própria lei que Deus concede a Moisés, quantos nãos existem? O próprio decálogo é cheio de nãos, não é verdade? Mas naquele primeiro momento, a ênfase não está no não. A ênfase está no sim. Muitas vezes a religião coloca tantos nãos e nós confundimos os nãos da religião com os nãos, os limites de Deus. Lá no comecinho, no tempo ideal, havia então uma ampla liberdade e apenas uma única restrição. Isso já mostra como é que Deus tinha planejado a vida para o ser humano. E esta restrição é muito clara. Voltando ao texto de Gênesis 2, não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem é clara. Não é uma coisa que ele tem que fazer um esforço para interpretar. A árvore é específica, a ordem é específica. O primeiro casal sabe exatamente o que eles poderiam ou não fazer. E Deus não apenas dá uma ordem claríssima, mas Ele fala: se você desobedecer, vai haver uma consequência. Você vai morrer. Eu não tenho certeza se o primeiro casal tinha consciência do que significava esse morrer. Será que o primeiro casal tinha a percepção da dimensão da tragédia que seria desobedecer à ordem de Deus? Mas mesmo que ele não soubesse essas dimensões, tudo aquilo que Deus já estava oferecendo para eles e a bênção daquela comunhão, creio eu, já deveria ter sido suficiente para que ele dissesse não. O fato é que Deus concedeu ao primeiro casal, e numa certa medida, ainda que um pouco diferente, Ele concede ao ser humano um dom precioso, que é o livre-arbítrio. Mas é um dom que pode ser usado para o bem ou para o mal. E quando é usado para o mal, muitas vezes traz trágicas consequências. Deus dá ao ser humano a capacidade de ter a vida através da obediência ou experimentar a morte. Perder a comunhão com Deus. É interessante que Deus não força o ser humano a ter comunhão com Ele. Porque Deus não fez um robô e disse: olha, eu fiz você e eu programei você para me amar. Deus não criou uma inteligência artificial dizendo: olha, você está com a programação, então esse vai ser o resultado. Deus criou um ser à sua imagem e semelhança, um ser que tem sentimentos, um ser que tem vontade, um ser que tem capacidade de discernir, de pensar e de amar. E o amar, por sua própria natureza, envolve voluntariedade, envolve decisão, envolve um relacionamento que não está pré-definido, pré-programado. Um robô, uma inteligência artificial, não tem sentimentos. A sua resposta depende apenas de dados programados. Mas o homem é diferente. Criado à imagem e semelhança de Deus, ele pode pensar, ele pode sentir, ele pode tomar decisões morais, ele pode fazer escolhas. O livre-arbítrio, repito, é um presente de Deus, que pode ser usado para o bem ou para o mal. Infelizmente, o primeiro casal fez a escolha errada. Hoje nós temos muitas restrições, como consequência daquele erro, para termos a vida plena. Mas nós podemos ter boas escolhas, porque apesar de termos mais restrições do que eles tiveram, também temos muitas possibilidades.
E somos desafiados a fazer a escolha que eles fizeram errado. Escolhermos a vida, escolhermos a comunhão com Deus. E é importante observar por que aquele primeiro casal caiu. Porque se a gente olhar com cuidado, as mesmas causas que levaram Adão e Eva a caírem, são as mesmas causas que hoje nos levam também a cair. Então, quando nós pensamos nesta realidade da trágica queda, é importante avaliarmos bem por que eles caíram. E eu posso resumir a queda em uma frase. Por que eles caíram? E porque nós muitas vezes hoje continuamos caindo. Nós caímos e eles caíram, porque nós não vemos Deus como Deus é. Nós não somos capazes de perceber Deus como Deus realmente é. Nós não somos capazes de valorizar e discernir o caráter de Deus. Eles deram alguns passos para a queda, que são os mesmos passos que muitos dão hoje. Por que eles caíram? Porque caímos. Eles caíram e nós caímos porque nós não acreditamos na veracidade da palavra de Deus. Deus deu instruções claras e o diabo lançou dúvidas. O diabo lançou questionamentos que fez inclusive com que Eva ficasse confusa. O diabo lançou a dúvida: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma fruta? Nenhum fruto? Não. Nós podemos, sim. Nós não podemos apenas comer de um fruto. Mas perceba que ela acrescentou alguma coisa na palavra de Deus. Embora a ordem fosse clara, você não deve comer. Ela diz assim: eu não devo nem comer e nem tocar. Parece que não estava tão claro na cabeça dela tudo o que implicava, né? É claro que depois de tocar era mais fácil comer. Mas o que eu quero destacar aqui, meus queridos irmãos, é que o que aconteceu naquele momento é que houve um confronto entre o que Deus disse e o que o diabo estava dizendo. O que Deus disse? Porque no dia que você comer, certamente morrerá. E o que o diabo diz? Certamente vocês não morrerão. São duas afirmações que são contraditórias, que são opostas. E aí, caberia ao primeiro casal refletir e pensar: quem é que está falando a verdade? Uma dessas afirmações era mentirosa, ou de Deus, ou do diabo. E a tragédia é que eles acreditaram na mentira do diabo e duvidaram da veracidade da palavra de Deus. Se eles não tivessem desobedecido, nós não experimentaríamos a morte física e espiritual. Eu creio que no projeto original de Deus, os seres humanos teriam um outro destino. Nós não morreríamos fisicamente. Certamente no tempo definido por Deus, nós estaríamos em comunhão com Ele num outro nível. Seja aqui na terra, sendo um paraíso, ou sendo como que trasladados para o céu, como foram Enoque e Elias. O fato é que nós não conheceríamos essa experiência terrível que é a experiência da morte. O problema é que aquele primeiro casal conhecia pouco a Deus, apesar de Deus estar se revelando a ele todos os dias. E, ao que tudo indica, eles não conheciam o diabo. Eles não sabiam o que o diabo tinha aprontado antes. Eles não sabiam que o diabo era exatamente o pai da mentira. E todas as vezes que nós não acreditamos na veracidade da palavra de Deus e preferimos acreditar nas mentiras do diabo, nós estaremos trilhando o caminho da queda. Tem algumas ordens de Deus, tem algumas orientações da palavra de Deus que parecem um pouco incompreensíveis para nós. Pode parecer mais fácil, mais racional acreditar na mentira do diabo. Mas não é uma questão do que é mais lógico. Não é uma questão do que é mais aceitável. É uma questão de você identificar o que está na palavra de Deus. Mesmo que seja contrário ao que a sociedade está dizendo. Mesmo que seja contrário do que a psicologia moderna ensina. Mesmo que seja contrário do que os grandes pensadores da terra estejam dizendo. Então, se você não quer cair,
Se você não deseja seguir o caminho do primeiro casal, o que você precisa fazer é conhecer a palavra de Deus. É identificar o que realmente está escrito. Ter segurança no que está escrito. Não ter dúvidas. E ter a disposição e fé de seguir o que está escrito na palavra de Deus. Confiar que a palavra de Deus é verdadeira. Confiar que a palavra de Deus é confiável. E que mesmo quando a gente não consegue entender completamente, ele é o melhor. Deus não deu uma explicação detalhada para o primeiro casal. Por que se comesse aquilo, eles morreriam? Deus disse, não coma, porque se você comer, as consequências serão sérias. Deus não tem obrigação de dar explicação detalhada para a gente sempre. O que a gente tem que fazer é confiar na palavra de Deus, mesmo quando a gente não entende tudo. Uma vez que você entende o que Deus está requerendo, confie para que você não caia. Mas há um segundo aspecto naquela palavra do diabo e na reação do primeiro casal. Eles caíram, e nós também estamos sujeitos a cair, quando nós não acreditamos na bondade de Deus. Em última instância, Satanás negou a bondade de Deus. Ele levantou uma calúnia contra Deus. Ele não apenas contestou o que Deus falou quando ele disse, certamente vocês não morrerão. Mas ele fez uma promessa mentirosa. E essa promessa mentirosa tem por trás uma intenção ruim de Deus, na perspectiva de Satanás. Deus sabe que do dia que vocês comerem esse fruto, seus olhos certamente se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ele não apenas contestou a palavra de Deus, mas ele fez uma promessa mentirosa. Ele está dizendo, não. Deus quer deixar vocês numa posição de inferioridade. Deus quer negar a vocês um conhecimento que vocês merecem ter. Deus havia dado ao ser humano tanta liberdade. E o que o diabo está sugerindo é o seguinte, esta liberdade que vocês têm não é o suficiente. A provisão de Deus não é o bastante. A provisão de Deus naquele jardim era tão farta, mas o diabo mente, fazendo com que aquilo que era permitido se tornasse insatisfatório e o que era proibido se tornasse desejável. Caímos quando nós não percebemos esta sutileza da tentação, porque o diabo é mestre de fazer aquilo que é permitido em parecer algo que é sem graça, e aquilo que é proibido ser atraente. Aliás, quando ela olha para aquele fruto, a Bíblia diz que ela vê e parece que ela brilha assim, parece que é o fruto mais lindo que tem ali. Quem sabe o cheiro, um cheiro diferente. Assim é o pecado. Pecado geralmente é colorido. Vai lhe prometer uma experiência diferente daquilo que você tem hoje. A imagem caluniosa que Satanás faz de Deus, que ele pinta para o primeiro casal, é que Deus não desmancha prazer, que está negando aquilo que vai lhe dar realmente satisfação. Qual a imagem que você tem de Deus quando você vê na Bíblia uma restrição? Quando Deus diz, não vá por esse caminho, não faça isso, não siga isso. Você consegue perceber até mesmo nos nãos de Deus uma manifestação do cuidado dele, da bondade dele, da soberania dele? Ou você fica pensando, que imposição mais sem sentido é esta? As regras de Deus, para a sua vida profissional, para o seu relacionamento com as pessoas, para o seu relacionamento com a natureza, para a sua vida sexual, você as percebe como limitações de Deus estragando o prazer de viver, ou como algo que faz sentido, como expressão da bondade de Deus, mesmo que você não consiga compreendê-las completamente? Nós caímos como o primeiro casal, quando nós começamos a duvidar da bondade de Deus. Então, caímos porque duvidamos da veracidade da palavra de Deus. E caímos quando não somos capazes de perceber a bondade de Deus, até mesmo nas suas restrições. Em terceiro lugar, nós caímos quando nós não aceitamos a alteridade de Deus. O que quer dizer essa palavra alteridade? Não é uma palavra tão comum no nosso vocabulário, mas eu usei essa expressão porque ela tem um significado muito interessante.
muito amplo. Alteridade significa superioridade, singularidade, assimetria, desproporção, diversidade. Ou seja, Deus é muito maior do que nós. Deus é muito superior do que o ser humano. Olha só o que diz o diabo. Deus sabe. O dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser como que deuses. Vocês vão ter um conhecimento que Deus está negando a vocês. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E desta forma, e por esse motivo, eles já alcançaram, eles já tinham um lugar de muita proeminência, de destaque, corregentes na administração desse mundo. Num certo sentido, eles já eram como Deus, naquilo que Deus desejava que eles fossem. De uma maneira essencial, capacidade racional, moral, social, espiritual. O que os tornava bem diferentes de Deus e semelhante aos animais era o fato deles dependerem de Deus para a sua existência. Eles serem seres dependentes de Deus, assim como toda a criação. Todos os seres dependem de Deus, que é a fonte de toda a vida. Ele é o único Criador, incluindo os seres humanos. Dele todos dependemos. Por isso ele tem o direito de dizer como nós devemos viver, e ele é a fonte de toda a vida. Mas quando Satanás faz essa proposta, ele está dizendo o seguinte: não aceite isso. Você é capaz de definir o seu próprio caminho. Você é capaz de seguir o caminho da independência. Você tem o direito de saber que caminho você deve trilhar por si mesmo. Foi contra essa dependência de Deus que o primeiro casal se rebelou. Por que permanecer numa posição de dependência e subordinação? Por que eu não posso saber o bem e o mal? Por que eu não posso saber que caminho eu devo seguir? Eles acreditavam que teriam sabedoria própria. Eles acreditavam que podiam gerar vida por si mesmos, que não iriam morrer, que Deus tinha mentido para deixá-los numa posição de inferioridade. Que ao contrário, eles cresceriam e se tornariam semelhantes a Deus em sua plenitude, e quem sabe receberiam a mesma glória de Deus. Perceba que em essência o pecado que está sendo gestado e que aconteceu na experiência do primeiro casal é o mesmo pecado que tirou Satanás do céu em tempos imemoriais. Quis ser aquilo que Deus não tinha planejado que ele fosse. Nós precisamos entender isso. Cada vez que nós queremos ser mais do que Deus planejou, nós estamos indo no caminho da derrocada, nós estamos indo no caminho da queda. É esse espírito de independência, de arrogância, que continua tão atual no coração das pessoas. Esta é a natureza fundamental do pecado. Muito mais do que comer um fruto ou não comer um fruto. Nós não nos contentamos em ser o que Deus planejou que fôssemos. Nós queremos ter a mesma glória de Deus. E se por um lado em Cristo nós temos um Deus que abre mão da sua glória e vem ao encontro do ser humano, no pecado nós temos um movimento inverso, um homem que está aqui numa condição querendo estar no lugar de Deus. Não reconhecemos Deus como Deus. Recusamos admitir a sua alteridade, a sua superioridade e a nossa dependência dele. O pecado, então, é uma rebelião contra a autoridade exclusiva de Deus. É querer controlar a própria vida, é querer dizer: eu posso isso, eu quero isso, eu determino que sexo eu vou ter, eu determino coisas que Deus não colocou para que eu pudesse determinar. É querer ocupar um lugar que não é nosso, que pertence exclusivamente a Deus. Esta é a essência do pecado. Há pouco tempo eu escrevi um texto falando sobre isso. Quando nós ouvimos esse mesmo canto da serpente, não dá certo, mas nós insistimos. Pensamos que podemos ser como Deus. Não somos Deus, mas imaginamos que nós podemos discernir sempre, com total sabedoria, o que é certo e errado. Não somos Deus, mas nós nos orgulhamos da sabedoria acumulada com o passar dos anos
E ao invés de continuarmos dependendo de Deus, nós nos fiamos apenas na nossa própria experiência ou nos títulos acadêmicos que colecionamos. Não somos Deus, mas nos julgamos capazes de julgar as motivações dos corações das outras pessoas. E as tratamos com base nesse julgamento, usurpando assim aquele lugar que só pertence a Deus, que é de sondar o que de fato está no coração de cada um. Não somos Deus, mas nós temos a pretensão de dar sempre conselhos perfeitos, tentando controlar a vida das outras pessoas. Assim, fazer com que essas pessoas, algumas vezes, criem uma dependência nociva, quando de fato elas deveriam depender apenas de Deus. Não somos Deus, mas presumimos que nós temos a capacidade de mudar o outro, quando certas mudanças somente Deus pode fazer no coração do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge. Usurpamos então aquele lugar que pertence exclusivamente a Deus, como fonte de mudança e de vida. Não somos Deus, mas pensamos que nós temos energia e poder infinitos, e às vezes nos envolvemos num conjunto de atividades e de coisas além da nossa capacidade. Não somos Deus e criamos então essa expectativa falsa de que podemos dar conta de tudo o tempo todo, sem parar para chorar as nossas derrotas e admitir as nossas fraquezas diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Não somos Deus, mas porque pensamos que somos, deixamos de depender dele diariamente para as decisões de nossa vida. E Deus deixa de ser a nossa fonte contínua de poder e vida. Quando deixaremos de ouvir a mentira surrada, antiga, a promessa da serpente? A trágica razão da queda, então, meus irmãos, é que nós não conseguimos ver Deus e a nós mesmos na perspectiva correta. Precisamos que os nossos olhos se abram, não naquele sentido que se abriram para o primeiro casal quando eles pecaram, mas no sentido de permitir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que possamos ver Deus na perspectiva correta. Agradeçamos a Deus o livre-arbítrio, a capacidade que temos de escolher estar com Ele e de viver em comunhão com Ele. Nosso relacionamento com Deus é diferente de todos os demais relacionamentos. Porque nos relacionamentos humanos nós podemos estabelecer muitas vezes uma relação de igualdade. Mas no relacionamento com Deus, Ele está sempre superior a nós. E a disposição que deve acontecer no nosso coração é uma disposição de obediência. Mesmo que as tentações sejam muito atraentes, veja Deus como aquele que tem autoridade sobre a sua vida. Um Deus amoroso, bondoso, que quer sempre o seu bem. Desista de controlar a sua vida. Submeta-se à autoridade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Dependa dele completamente, para ter vida plena, vida física e vida espiritual. Jesus veio para nos conectar com Deus, porque essa conexão plena foi perdida lá no Jardim do Éden por meio de Adão. E eu quero que você pare agora e pense, esta conexão espiritual, o início dela já aconteceu na sua vida? Você já tem um relacionamento com Deus restaurado por meio de Jesus, que na Bíblia é chamado de segundo Adão? Se você não tem essa convicção no seu coração e você reconhece que tem tentado traçar o seu próprio caminho, utilizando apenas a sua experiência, a sua inteligência, sem depender de Deus no seu dia a dia, quero convidar você a uma decisão nesta noite. A você que já tomou uma decisão um dia de que Deus seja o centro da sua vida, seja o condutor da sua vida, que você renove hoje essa decisão. Mas se você nunca fez essa decisão, quero desafiá-lo a colocar a sua fé em Jesus, porque em Jesus nós encontramos o caminho da conexão com Deus e da dependência dEle. E há uma restauração daquilo que foi perdido lá no começo. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Esse é o momento de você, que já é um cristão, dizer: Pai, eu quero seguir um caminho diferente do primeiro casal. Eu quero seguir firme, sem quedas. Eu quero admirar o Senhor, crer na Tua veracidade, na Tua bondade, e que o Senhor de fato é superior a mim de uma forma infinita.
Declare isso para Deus. E você que está aqui nesta noite, que ainda não tomou uma decisão, não exerceu o seu livre-arbítrio de escolher o caminho de Deus por meio de Jesus. Se você entende que está procurando guiar a sua própria vida de acordo simplesmente com a sua consciência ou com aquilo que você aprendeu dos seus pais ou na sua religião, quero convidar você a tomar uma decisão diferente hoje. Eu quero convidar você a dizer para Deus: Deus, eu reconheço que preciso do Senhor. E eu reconheço que Jesus Cristo veio a esse mundo para me conectar com o Senhor, para me colocar no caminho certo que foi perdido lá no começo. Eu reconheço que sou um pecador e que preciso da ajuda e da orientação e da força e da sabedoria do Teu Santo Espírito na minha vida. E se você está tomando essa decisão de fazer de Jesus o seu guia, de fazer de Deus o seu conselheiro, o Senhor da sua vida, peço que você repita comigo esta oração. Coloque a sua mão no peito e repita comigo essa oração. Pai, eu preciso de Ti. Eu quero ter uma decisão diferente do primeiro casal. E eu aceito Jesus como meu Salvador nesta noite. Eu reafirmo o desejo de segui-lo de todo o meu coração. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.